Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta. Alguns aí pensaram que iam se livrar de mim, mas não se livraram, né? Também dizem as más línguas, e é verdade, que dentro de algumas semanas eu vou embarcar para os Estados Unidos como correspondente do Diário do Comércio de São Paulo. Devo permanecer lá 1 ano e meio, 2 anos, mas durante esse tempo vou enviar para o programa os meus comentários gravados. Então eles serão enxertados aqui no programa, para que as perguntas então dirigidas pessoalmente a mim terão que ser respondidas sempre na semana seguinte. Mas acho que isso não vai fazer diferença. Essa semana também, para variar, está rica em absurdidades e escândalos, e tão rica que certamente o programa vai abranger apenas 1% do que temos aí na semana. Começamos com o grande sucesso do filme sobre as Cruzadas, filme do Ridley Scott, que ninguém tem dúvida, é um diretor extremamente hábil. Não vou dizer um gênio, mas é um homem hábil e sabe o que está fazendo. Então, ele fez um filme sobre as Cruzadas, no qual, vamos dizer, se consagra a visão oficial de que as Cruzadas foram feitas para converter à força os pobres muçulmanos. Isto é ensinado em todas as escolas do Ocidente, tá certo? Só que em alguns lugares existem variações. Nos Estados Unidos há muitas escolas que ensinam que não foi assim, mas aqui todas ensinam. Na verdade, é muito fácil você verificar em qualquer livro confiável de história, não um livro didático, tá certo? Pega livro de historiadores profissionais, de historiadores qualificados, e você verá que os muçulmanos, vamos dizer, invadiram e atacaram, né, a área cristã durante 400 anos. Ali eles escravizaram mais pessoas, mas muito mais, do que os europeus mais tarde viriam a escravizar na África. E este é um episódio do qual não se fala, é proibido falar dele, é indecente falar dele. Quer dizer, escravizar o europeu pode, né? Eu sugiro, por exemplo, a leitura de um livro já clássico de um autor brasileiro, Alberto da Costa Silva. O livro chama-se A Enxada e a Lança. É a história da escravidão num período que vai desde muito antes da chegada dos europeus à África, e ali é só você fazer as contas e você ver que os grandes escravizadores da história foram os muçulmanos. Do mesmo modo, os europeus então sofreram repetidos ataques e genocídios durante 400 anos sem a mínima reação, até que organizaram as cruzadas num movimento puramente defensivo. E hoje, então, esta gangue de intelectuais politicamente corretos, tá certo? Imbuídos da missão de mudar o passado, vendem nas escolas e nos cinemas a versão de que os muçulmanos eram os coitadinhos, que estavam lá vivendo pacificamente, e os cristãos fanáticos, fundamentalistas, foram lá para convertê-los na ponta da espada. Isto é uma mentira grosseira, tá certo? Que é transmitida por pessoas semi-alfabetizadas para pessoas totalmente analfabetas. Incluo nesses semi-alfabetizados, evidentemente, o Ridley Scott, cujas fontes históricas para fazer o filme certamente não foram fontes cientificamente respeitáveis, é certo? Mas livros de divulgação que dizem exatamente o que ele queria ouvir. O pior é que a imprensa, além de você ter, vamos dizer, a mentira nas escolas e também no show business, a mídia em seguida reforça isto, vendendo de novo a mesma versão dos acontecimentos, né? Como acontece aqui. Isso não foi um choque de civilizações, não foi um choque de civilizações de maneira alguma, foi um simples gesto de autodefesa tardia feita pelos europeus contra o invasor muçulmano, tá certo? Agora, uma publicação interessante que vocês poderiam consultar a respeito é World Christian Trends, de David Barrett, publicado em 2001, que traz os resultados de um recenseamento feito em todas as igrejas cristãs, quer dizer, católica, ortodoxa, protestante, não só da atualidade, mas ao longo de toda a história.
Ali nós ficamos sabendo que o total de vítimas cristãs de genocídio ao longo da era cristã foi de 70 milhões de pessoas. Destes 70 milhões, 43 milhões no século XX. E destes 43 milhões, 13 milhões dos anos 50 até agora. Isto é, depois da Segunda Guerra, depois 5 anos, o período começa 5 anos depois de terminada a Segunda Guerra Mundial. Se você for ver a distribuição disso no tempo, você verá que do que foi morto a primeira metade do século XX, então, que são daria mais ou menos 30 milhões, 20 milhões já estavam mortos antes da guerra. E, no entanto, hoje em dia, como é que a mídia registra isso? Aqui a revista Veja, por exemplo, que sob outros aspectos tem sido uma revista confiável, e no aspecto do anticristianismo é de um fanatismo e de uma desonestidade profunda. A revista Veja diz aqui explicitamente que o Holocausto, né, promovido pelos alemães contra os judeus na Segunda Guerra Mundial foi a primeira grande matança, o primeiro grande genocídio dos tempos modernos. E como é possível uma coisa desta? Quer dizer, só no século XX, antes de começar a guerra, os regimes comunistas já haviam matado 20 milhões de cristãos, numa perseguição explicitamente religiosa. Quando houve a famosa perseguição dos kulaks eram os pequenos proprietários de terra na Rússia, então se considerava que o sujeito que tinha tinha 2 vacas ou mais já era um senhor feudal e tinha que ser morto para distribuir as terras entre os pobrezinhos armados de metralhadoras. Então o critério para matar ou não o kulak era ver se ele tinha um ícone. Um ícone é um quadro, algum santo da igreja russa. Se tivesse um ícone pendurado na parede com, né, São Pedro, a Virgem Maria, então era fuzilado na hora. Então a coisa, evidentemente, era uma perseguição anticristã. Isso antes de começar a guerra, então já haviam morrido nisto 20 milhões de cristãos. Parece que matar cristão não é feio, tá certo? Então, o fato de se privilegiar, né, um acontecimento posterior, quer dizer, o genocídio posterior, mostra a intenção de encobrir o genocídio anterior. Né? Portanto, sobretudo nessa coisa de nazismo. Você vê que o nazismo, como força politicamente viável, foi totalmente destruído, né, com a ocupação da Alemanha. Sobram grupos de psicóticos aqui e ali, tá certo? E para que eles servem? Eles servem para camuflar a atuação do movimento comunista, que continuou um movimento mundialmente poderoso durante esse período. Hoje, já se sabe que muitos dos grupos neonazistas na Alemanha eram financiados pela Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, da Alemanha comunista. Por quê? Porque esses grupos servem, vamos dizer, para camuflar, né, a atividade comunista. E quando se fala, vamos dizer, do Holocausto alemão, muitos falam com sinceridade, tá certo? Porém, tem muita gente que foi cúmplice desta coisa e agora desce o cacete, como dizer, para varrer o seu passado por baixo da cama, tá certo? Para baixo do tapete. Então, hoje, está mais do que demonstrado historicamente que o grande autor da Segunda Guerra Mundial foi Joseph Stalin em pessoa. Que ele, pensando usar os nazistas como ponta de lança, dizia ele, como um navio quebra-gelo da Revolução, tá certo? Os ajudou e os incentivou a fazer o que fizeram. Então havia ali uma parceria, não desde 1939, não desde o famoso pacto Ribbentrop-Molotov de 1939, mas desde 1933 havia uma parceria entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Se não fosse esta parceria, o nazismo nunca teria crescido do jeito que cresceu. Então, acontece que nesta parceria o Hitler acabou traindo o seu aliado, Stalin, e se voltou contra a própria Rússia. Daí, evidentemente, a Rússia se voltou contra ele. Porém, até ali Stalin tinha sido o grande colaborador do nazismo. Ora, depois da guerra, então, os comunistas do mundo inteiro e a esquerda mundial, então, desce o cacete do nazismo, fazendo de conta que sempre o odiou, como se não tivessem sido eles os responsáveis pela coisa, e tentam esconder a sua própria maldade embaixo da maldade do seu ex-parceiro, tá certo? E você pode ter certeza que de uma boa parte do que se publica no mundo
sobre nazismo e sobre o Holocausto, uma boa parte é feita por pessoas que foram pessoas e grupos que foram responsáveis pelo crime e que estão, né, agora falam mal só para limpar o seu passado. Isso aqui é uma coisa facílima de você verificar. Por exemplo, existe o famoso livro de Ernest Toppich. Toppich é um sociólogo alemão, é um clássico, chama-se Stalin's War, a Guerra de Stalin. E lá, você lendo, você vê quem é que inventou a situação toda e quem é que desencadeou essa monstruosidade que foi a barbárie nazista na Europa. Tá certo? Então, agora, somando o total de vítimas, você vê que a Segunda Guerra Mundial matou no total 40 milhões de pessoas. A primeira matou 20 milhões. E o comunismo, em tempo de paz, matou 100 milhões. Quer dizer, o comunismo é pior, não só do que nazismo e fascismo, mas pior do que duas guerras mundiais somadas. Sem contar o fato de que nazistas e fascistas foram sempre manipulados por eles. Quer dizer, o Hitler, comparado com o Stalin, era apenas um amador, era um delinquente juvenil, por assim dizer. Ao passo que Stalin era uma pessoa que sabia o que estava fazendo, né? O Hitler foi sempre manipulado por Stalin até o momento que se voltou contra o seu mentor e atacou a União Soviética. Então, é claro que nós temos que expor ao mundo continuamente a barbárie nazista e não deixar que as pessoas esqueçam. Mas nem todo mundo que faz isso tem autoridade moral para fazer. Uma boa parte não tem. E quando sai, como saiu na Veja da semana passada, uma coisa dessa, dizendo que o Holocausto foi o primeiro genocídio do século XX, então é evidente, a intenção é evidentemente de ocultar um genocídio anterior muito maior praticado contra os cristãos ortodoxos. Também não deixa de ser interessante você observar que toda grande comunidade, seja religiosa, seja política, que entra em choque com outros, é claro que ela sofre perseguições e violências. Agora, se nós formos ver assim, por exemplo, os muçulmanos, eles dizem que tem 80 milhões de mártires. A conta é um pouco exagerada porque eles incluem como mártires os combatentes mortos na guerra, coisa que o cálculo aqui cristão não faz. Né? Ele inclui apenas o genocídio mesmo, quer dizer, o ataque feito a uma população inerme, incapaz de se defender. Mas, mesmo supondo que fosse 80 milhões, que fosse 80, 70, 60, o número de muçulmanos mortos por muçulmanos é muito alto. E o de cristãos mortos por cristãos não chega, vamos dizer, o total que dá aqui, dos 70 milhões de cristãos mortos ao longo da história ocidental, 5 milhões foram mortos por outros cristãos. Agora, se você pegar uma outra comunidade, que é a comunidade dos comunistas, eu creio que aproximadamente 80% dos comunistas mortos foram mortos por comunistas. Não, ninguém matou mais comunistas do que Stalin e Mao Tse-tung. Quer dizer, o Mao Tse-tung na Revolução Cultural e também no famoso Grande Salto para Frente, praticamente todas as pessoas que mandou matar, eles eram comunistas. Então, por aí você vê a natureza do comunismo. O comunismo é mau não só para os outros, mas para si mesmo. Tá certo? Então, não deixa de ser curioso que na recente discussão a respeito desse manual do politicamente correto, o sujeito que redigiu a lista das palavras proibidas incluísse lá a palavra comunista, porque diz que os comunistas foram vítimas de perseguições. Né? Foram vítimas de perseguições, sobretudo, dos próprios comunistas. É só você fazer a conta. Por exemplo, o Pinochet, aqui no Chile, é acusado de ter matado 3 mil pessoas, das quais, certamente, os que não eram comunistas, eram, pelo menos, esquerdistas ou simpatizantes. Ao passo que Fidel Castro matou 120 mil cubanos, dos quais, pelo menos, metade eram comunistas. Dos líderes da Revolução Cubana não sobrou um vivo, e dos militantes também não. Então, seguinte, o maior perigo para os comunistas são os próprios comunistas. Não é isso? E isso quer dizer que o sujeito que fez, o autor do manual, ele inverteu a coisa. A palavra comunista é feia porque o comunismo é feio, não por causa do mal que alguém tenha feito aos comunistas. Tá certo? O fato mesmo de existir aí num PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é uma indecência, porque esse partido foi o legitimador constante do genocídio chinês. Ora, existe uma espécie de jurisprudência internacional afirmada de que
o sujeito que apoia o regime genocida, ele é coautor moral. Isso quer dizer, o PCdoB inteiro é coautor moral da morte de 60 milhões de chineses. E, no entanto, continua sendo um partido legal. Quer dizer, a existência do PCdoB é um escândalo, como seria a existência de um partido nazista. Esses partidos não podem existir. Partidos que colaboraram com regimes totalitários, tá certo? De maneira contínua e renitente, têm que ser fechados. E os seus líderes têm que ser responsabilizados, se não criminalmente, ao menos mediaticamente, tá certo? Pelo mal que fizeram. Quer dizer, não é lícito que eles façam tudo isso e conservem a sua imagem de pessoas, vamos dizer, inocentes e de boa índole. Não há uma única pessoa de boa índole num partido deste, a não ser que ignore tudo a respeito do passado. Então só vai haver ou safados e vigaristas ou semi-analfabetos. Estes são, evidentemente, inocentes. Se bem que eu não acho que exista inocência em você se meter em questões que estão acima da sua capacidade e não procurar se informar a respeito. Isso é o que a gente pode chamar de ignorância criminosa. Quer dizer, você entra num partido e não quer nem saber a história dele, não quer saber os crimes que ele tem nas costas, então você é culpado de ignorância criminosa. Ora, quando pessoas deste tipo, tá certo, adquirem num país, tá certo, o prestígio de gente honrada, o que acontece? A moral vai toda para o brejo, tá certo? O Brasil está, vamos dizer, num estado de degradação moral inimaginável. Eu acho que não houve uma coisa parecida na história. Vocês viram que maravilha, por exemplo, esta aliança entre o PCC, primeiro comando da capital, e o MST. Quer dizer, o MST foi lá dar lições ao PCC, esse bando de criminosos, sobre como se organiza um protesto, como se paralisa as ruas do centro, etc, etc. E foi gravada aqui, por telefone, uma conversa entre gente do PCC e do MST, na qual o homem do PCC diz o seguinte ao seu companheiro do MST: eles, do Ministério da Justiça, não podem estar diretamente com a gente, mas não vão mover nenhuma palha, quer dizer, não vão mover nenhuma palha contra nós. Mas por trás dos panos, através do MST, eles vão nos ajudar. Isso quer dizer que o Ministério da Justiça está ajudando duas organizações, das quais uma oficialmente criminosa e a outra notadamente criminosa, notoriamente criminosa, a se ajudarem uma à outra, ou seja, a fazer planos conjuntos. Agora, o mais bonito é o que o sujeito diz aqui. Se você fizer desse jeito, quer dizer, do jeito que ele acaba de explicar, pode ir, que já era, vai dar 1000% certo. O chefão do Ministério da Justiça é gente nossa, da boa, que não nega fogo. É verdade isso, seu Márcio Tomás Bastos? O senhor é gente deles? O senhor não nega fogo? E quanto o senhor está levando nisso? Quer dizer, a hora que um sujeito desse ocupa o Ministério da Justiça, tá certo? O que mais se pode esperar? É o famoso império do crime. O império do crime, né, foi uma profecia feita pelo cineasta Fritz Lang no filme de 1933. É uma história fabulosa. No filme chamado O Testamento do Dr. Mabuse. O Dr. Mabuse é um gênio do crime. Ele começa como jogador, no qual ele hipnotiza os seus adversários e os induz a jogar mal e perder tudo para ele. Com isso, ele amontou uma fortuna. Com a fortuna, ele monta uma organização criminosa que visa a tomar o poder no mundo inteiro. Tá certo? E para isso, ele espalha uma onda de crimes absolutamente sem sentido. Tá certo? Crimes que às vezes não dão nem lucro, mas que é só para espalhar o terror e enlouquecer as pessoas. E depois o Dr. Mabuse é preso. Quando ele é preso, ele enlouquece, vai parar num hospício. E o que ele faz? Ele domina mentalmente o diretor do hospício, o médico-chefe, e usa o médico-chefe como canal para continuar gerenciando o mundo do crime. Tá certo? Então, o maluco que manda no dono do hospício, o criminoso maluco que manda no dono do hospício e usa como instrumento, é mais ou menos a situação aqui do ministro da Justiça, né, que é o agente, é o colaborador do PCC. O senhor vai esclarecer isso, senhor Márcio Tomás Bastos? Esclarecer não quer dizer inventar um subterfúgio. Não. Eu acho que toda a sua carreira tem que ser investigada para saber o que esse sujeito está dizendo aqui. Ou o senhor vai desmentir, vai dizer, não conheço o sujeito. Ora,
que é isto? Você acha que um chefe de uma organização criminosa vai ficar enrolando outro chefe da organização criminosa, se referindo ao senhor desse jeito? Os criminosos entre si têm que ser leais, senão é perigoso para eles. Então, muito provavelmente, o que esse sujeito diz a respeito do ministro é verdade, sim. O ministro está no bolso do colete dele. O ministro não nega fogo, tá certo? Ora, do mesmo modo, nós vemos aqui, similarmente, a mesma situação do criminoso maluco que domina mentalmente o diretor do hospício e o usa como office boy para transmitir as mensagens ao mundo do crime. Há uma situação igualmente absurda, que parece o Dr. Mabuse, é esta coisa das invasões do MST. Aqui no Mato Grosso do Sul, mais de 2.000 sem terra mantiveram reféns cerca de 20 funcionários do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Então, esse negócio de invadir o INCRA já virou rotina. Toda semana invade o INCRA, bate nas pessoas, prende, usa como refém. Acontece o seguinte, o governo apoia o MST, o governo dá verbas ao MST e apoia para que ele invada os órgãos do próprio governo. Quer dizer, aqui o nosso amigo o Monir, ele comparava, vamos dizer, essa proteção que o governo dá ao MST às antigas cartas de curso, que é a autorização que o governo inglês dava aos piratas, como Sir Francis Drake, para que atacassem navios. Mas pelo menos tinha essa diferença. O governo inglês autorizava, a rainha da Inglaterra autorizava a atacar navio dos outros. Navio espanhol, navio fazer. Mas navio inglês não, agora aqui não. É o governo dá dinheiro e apoia o MST para que ele invada órgãos do próprio governo. Quer dizer, nesta maluquice nem o doutor Mabuse conseguiu pensar. E nós já estamos nisso. E ainda tem gente fazendo de conta que está tudo normal. Na semana passada, eu estive em Porto Alegre, participando do 18º Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade é um empreendimento maravilhoso, feito por duas entidades de lá, o Instituto de Estudos Empresariais e o Instituto Liberdade, sob a liderança, o patrocínio, sobretudo, do Jorge Gerdau, e anualmente eles promovem um amplo debate que é assistido por 2.000, 3.000 pessoas. É o único fórum de debate honesto que existe nesse país. Porque lá vai gente da direita, da esquerda, vai liberal, vai conservador, vai socialista, vai trabalhista, vai todo mundo, né? Eu mesmo tive aí o desprazer de debater lá com o Dr. Oded Grajew, que é o fundador do Instituto Ethos. O Dr. Oded Grajew é aquela alma bondosa e generosa que, constatando que o pessoal da esquerda só estava recebendo verbas das Farc, do MIR chileno, da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Comunidade Europeia, da ONU e mais os dízimos trilionários do PT, achou que devia ajudá-los em tão difíceis circunstâncias, tá certo? E fundou uma porcaria chamada Instituto Ethos. O Instituto Ethos reúne 1.000 empresas, 1/4 do PNB, para dar dinheiro para esses movimentos esquerdistas. Eu aqui com os meus botões, eu acho que ethos quer dizer, na linguagem luliana, eu também exijo com H os subsídios. E me botaram lá para debater com esse cidadão e ele, fez lá a exposição dele falando maravilhas a respeito da campanha fundada por ele mesmo, mostrando como ele é um sujeito benemérito e maravilhoso. E assim que ele terminou de falar, na hora que eu ia responder, ele disse: com licença, eu tenho um compromisso urgente, vou ali e já volto. Então me botou na situação de ou deixar a plateia na mão ou ter que responder na ausência do adversário, o que é exatamente, né, o que eu fiz. Não é isso? Então, mas isso é para provar que o senhor Oded Grajew, que é um dos mentores e financiadores do Fórum Social Mundial, bilionário Fórum Social Mundial, né, ele tem acesso a um fórum muito mais pobre do que o dele. E no dele não entra adversário dele, não. Tem algum liberal conservador falando no Fórum Social Mundial? Não, o senhor Oded nunca deixou. Agora, o Fórum da Liberdade, que é organizado com grande dificuldade por um grupo de empresários gaúchos que pagam tudo do bolso deles, tá certo? Não tem dinheiro de ONU, não tem dinheiro, sobretudo não tem dinheiro da Farc. No Fórum da Liberdade pode ir lá o seu Oded, tá certo? E dizer o que quiser.
Tá? Como foi lá o Roberto Freire, e disse as besteiras que quis. É verdade que eu não ouvi o Roberto, foi lá o Roberto Freire, o Alckmin e o César Maia. Eu, como não quis, como eram 3 candidatos, falando, discurso de candidato não vou ouvir. Ouvi outras exposições, algumas excelentes, como o do meu companheiro de mesa, um economista indiano que mora na Austrália, que, segundo eu consegui entender do sobrenome dele, é Surya Radnapala. Deve ser isto. Se não é isso, é uma coisa parecida. Ele fez uma exposição, né, maravilhosa, mostrando que o risco individual é, na verdade, a essência e o motor da atividade econômica. Mas muito bem, lá no Fórum da Liberdade, então, se chama pessoas de todas as orientações ideológicas e elas dialogam. Agora, no Fórum Social Mundial, tá certo, que tem, vamos dizer, recursos de governo, de organismos internacionais, etc., etc., só entra a turma deles. Quer dizer, o fórum pequenininho, organizado com dificuldade por um grupo de pequenos empresários, inclusive, tem 2 indústrias grandes, uma ou 2 que participam, a Gerdau participa, mas a maior parte são empresários pequenos. Eles sustentam do seu próprio bolso, fora da liberdade, com grande dificuldade, e eles repartem o seu espaço, tá certo, com esses mentirosos, esses embrulhões de poder de Grajev, que não disse uma verdade durante a meia hora em que falou. Tá vendo? Mas o pessoal tem essa gentileza. Agora, a turma do lado de lá jamais tem a gentileza. Ainda tem gente que tem a cara de pau de dizer que nós aqui deveríamos dividir o espaço desse programa, que é esta 1h30 semanal, né, com gente que tem o espaço inteiro de todos os canais de televisão o tempo todo para mentir o quanto quiserem. Né? Podemos até chamá-los. Eu vou chamar um dessas pessoas aqui, mas olha, vai ser pior para eles. Porque no Fórum da Liberdade, todas as vezes que essas pessoas toparam ou comigo, ou com o embaixador Meira Pena, né, sempre se saíram muito mal. Porque eles só conseguem enganar a criança. Quando confrontados com de verdade, se saem muito mal, saem com o rabo entre as pernas, saem quase chorando, como saiu, né, o homem do MST, o Stedley, na Feira do Livro de 98, quando teve o desprazer de se confrontar comigo, tá certo? E mostrado, exibido ao público em toda a sua palhaçada intrínseca, saiu batendo pezinho, dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, não viria aqui. Ser tratado assim, como que ele foi tratado? Ele foi simplesmente desmascarado. O homem é mentiroso, embrulhão. Ela fala um monte de mentira, a gente desmascara mentira uma por uma, ele fica um cara de taxa, ele paga o mico. Tá certo? Então, como eles não querem pagar mico, eles reúnem esses centros de debate entre aspas e só falam uns com os outros. E não deixam ninguém contraditá-los, tá certo? E é assim que eles têm conseguido enganar esta nação há quase 20 anos. Olavo, deixa eu só te interromper só um pouquinho, mas já que você está falando, você falou do ministro da Justiça, aí o Sábio do Jardim das Américas, ele pede para você informar a fonte dessa reportagem. Saiu na revista Veja. Então tá aí. A reportagem, a transcrição da conversa saiu na revista Veja 2 semanas atrás. Tá certo? Então, é uma coisa pública e notória. E até agora o ministro não disse uma palavra a respeito, não disse nem dirá, e se dizer alguma coisa vai desconversar. Porque neste país, quando há uma suspeita em torno deles, são eles mesmos que se investigam, como nesse caso da propina dada pela Farc ao PT. Quem é que está investigando? Uma comissão de petistas. Ora, isso é um jogo de carta marcada, isso é uma trapaça. Quer dizer, essas coisas não dá mais nem vontade de comentar, porque são tão óbvias. Não é isso? Quer dizer que o PT tem todos os direitos. Né? Agora, nós temos aqui, nem tudo está perdido, né? Porque acaba de sair aqui, este livro aqui, vamos fazer aqui Tá aparecendo aí? Tá, agora tá. O Brasil que deu certo, escrito por Gilberto Zancopé e José Monir Nasser, do qual vocês talvez tenham ouvido falar. É isso? Conhece o José Monir Nasser? É isso? Então, esse livro é uma história da soja no Brasil. E se chama O Brasil que deu certo, porque, na verdade, a única coisa que deu certo no Brasil nos últimos 30 anos é o plantio da soja. O Brasil está vivendo da soja, tá certo? A exportação de soja nos coloca num lugar de destaque no comércio internacional e é o que alimenta este governo com os seus impostos para a grande, vamos dizer, revolta do pessoal do MST que quer entrar lá e acabar com esse negócio de soja. Eles só querem plantar eles mesmos, tá certo? Então,
que nós sabemos no que consiste a atividade do MST. Consiste em invadir, tá certo, uma terra que não dá lucro e fazer com que ela passe a dar prejuízo. Não é isso? Porque eles vão lá, não plantam coisíssima nenhuma, o que eles plantam não dá nem para sustentar eles próprios, tá certo? E então eles têm que ser sustentados com cesta básica, bolsa escola, tudo isso que você está pagando. Você, eu, ele, todos os trouxas aqui, o bando dos trouxas, nós pagamos por esses vagabundos, tá certo? Porque isso, vagabundo, não apenas vagabundo é quem não trabalha. Quem faz o mal e quem delinque é delinquente, é criminoso, faz bando de criminosos, tá certo? Que tem todos os direitos, não é isso? E que podem aglomerar, vamos dizer, uma quantidade imensa de terras improdutivas, tornando-se o maior latifundiário da história brasileira, e não se exige que ele plante nada e que produza nada. E ainda continua querendo mais terra, invadindo o INCRA, etc, etc. Então, num país onde todos estão dedicados somente à destruição, houve esta geração aí de plantadores gaúchos que saíram, né, indo aí pelo lado oeste, chegaram até o Mato Grosso. Lá no Mato Grosso encontraram um monte de terra que tinha sido desses sem terra. Os sem terra tinham estado lá, ocupados, feito um monte de miséria, tá certo? No fim, venderam a terra. Né? Produziram tanto, se deram tão bem lá, fizeram tantas coisas maravilhosas que venderam a terra. Foram tudo embora e venderam a terra. Venderam para quem? Venderam para os gaúchos. E os gaúchos plantaram soja e hoje estão alimentando o Brasil com esta soja. Quer dizer, estes têm direito à terra. O MST não tem direito a uma casinha de cachorro, gente. Porque se você der a casinha de cachorro para ele, no instante seguinte a casinha de cachorro virou um barraco caindo aos pedaços que nem o cachorro vai aceitar. Tá certo? Então, se me pedir 1 centímetro quadrado de terra para o MST, eu vou dizer, não, vocês não têm direito a coisíssima nenhuma, vocês não fazem nada, vocês são improdutivos, vocês são predadores. Vocês só servem para destruir. Porque vocês nunca foram sinceros na sua defesa do pequeno agricultor, tá certo? Vocês são apenas defensores de si próprios, defensores do seu poder político, tá certo? E, para usar a expressão do velho Gilberto Amado, vocês são colecionadores vorazes de subsídios. É isso, vocês só existem para pegar subsídio, tá certo? Ocupar áreas estratégicas, entroncamentos rodoviários, etc., para poder paralisar o país quando quiser, tá certo? E ainda se fazer de coitadinho e pedir mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Quer dizer, como é que nós podemos levar a sério esta gente? Como é que nós podemos aceitar que essas pessoas sejam até fiscais da nossa moralidade, façam discursos moralistas contra as injustiças do capitalismo? Quaisquer que sejam as injustiças do capitalismo, meu filho, as suas são muito piores. Tá certo? Porque um capitalista, pelo menos alguma coisa, ele tem que produzir, alguma riqueza ele tem que produzir, você não produz nada, você só miséria, só produz problema. Tá certo? Muito bem. Então, no meio deste inferno, tá certo? Tem gente trabalhando, tentando produzir alguma coisa boa, e esta é a história deles. O livro vem com um prefácio do ex-ministro da Agricultura, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, tá certo? E conta a epopeia desses brasileiros, estes sim, patriotas, estes sim, gente séria, tá certo? Que estão alimentando o país com a sua produção. Um livro excepcionalmente bem escrito, baseado numa pesquisa histórica muito bem fundamentada e que não deixa de ser uma ilustração prática dos ensinamentos do maior economista de todos os tempos, que foi Ludwig von Mises. Que vão assim, a economia é a ação humana, e a ação humana só dá certo quando ela é livre e desimpedida. Feito isto, o que você tem aí, Munir? Pois é, depois além do livro. da propaganda positiva, muito obrigado, fico feliz com a sua... Enganei aqui o Munir, trouxe o livro escondido. Eu não sabia. Não, muita gente. Juro que eu não sabia. Olavo, muita gente, toda semana, o Munir já escreveu algum livro, qual foi o livro? Então tá aí, né, Munir? Muito bem, então já que nós que entramos no assunto do livro, sem que eu tenha provocado, eu queria dizer que quando o Gilberto Sampaio e eu escrevemos esse livro, nós queríamos contar a história da soja. Como foi que o Brasil conseguiu ter a segunda maior produção de soja do mundo, só perdemos para os Estados Unidos e temos seguramente possibilidades concretas de sermos os maiores produtores do mundo. Já somos os maiores exportadores. E o que acabamos descobrindo ao longo da pesquisa da soja, além da própria história da soja, que é uma história fascinante, maravilhosa, sugiro que, se você gosta de assuntos produtivos, você tem que ler a história, é imprescindível.
mas nós descobrimos que a história da soja é, antes de mais nada, uma fórmula para o Brasil que dá certo. Então, nós podemos dar certo sim, se nós entendêssemos o que aconteceu no caso da soja. No caso da soja, as condições que juntas se harmonizaram para que nós tivéssemos conseguido este grau de sucesso são basicamente três. De uma enorme quantidade de fatores, podemos retirar, resumir em três grandes famílias. A primeira era o desejo que tinham esses agricultores de dar certo. Porque se você não quer fazer alguma coisa, se não há um desejo, em princípio, de sucesso, nada funciona na vida. Porque o mundo não é assim, quer dizer, você até para ganhar na loteria tem que comprar o bilhete, não tem jeito. Não, você não ganha na loteria sem comprar o bilhete. Um mínimo de iniciativa tem que ter. O que acontece é que essa gente aí, que são esses agricultores aí gaúchos, que são basicamente imigrantes alemães e italianos que vieram, que entraram no Brasil a partir, sobretudo, da metade do século XIX, embora a colonização alemã no Rio Grande do Sul e no Paraná tenha começado um pouco antes. Essa gente, que os italianos chegam depois na década de 70, né, de 1870, elas queriam dar certo de qualquer jeito. E eles tiveram um grande mérito, tiveram a grande sorte de não serem percebidos pelo governo. Que se o governo os tivesse percebido, tivesse sabido da sua existência, certamente eles teriam sido impedidos de algum modo, por alguma razão, sob algum pretexto. Então, a primeira condição é a existência de um desejo de dar certo, um desejo de prosperidade, um desejo de trabalhar com as próprias mãos e construir o sucesso. Esta é a primeira condição para tudo, aquilo que Ludwig von Mises chama de a ação humana. Von Mises costumava dizer que a economia não trata de coisas, a economia trata de comportamentos humanos. Pois a primeira maneira para que um país dê certo é que as pessoas que estão nele desejem dar certo de verdade e não apenas obter um emprego público. Eu sempre insisto nisso aqui, porque, de certo modo, o Brasil é um país de rentistas, não só no sentido econômico, de você botar o seu dinheiro lá para render junto ao Banco do Brasil, num título público qualquer, mas no Brasil eu tenho às vezes a impressão que a mentalidade, o desejo maior dos brasileiros seria encostar-se no Estado, criar para si próprio alguma pequena sinecura, mesmo que seja humilde e pequena, contanto que ele ficasse dispensado da necessidade de produzir o próprio sucesso. A essência do liberalismo clássico, esse que von Mises muito bem representa, é a essência da autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua própria vida, por resolver os seus problemas e por construir as condições econômicas que você desejar e acreditar que deve construir. O segundo conjunto de condições que interferiram no assunto, que geraram esse sucesso todo, foi o fato de que a comunidade intelectual, a comunidade científica brasileira, conseguiu, a partir do que havia sido feito nos Estados Unidos, temos que ter essa humildade de reconhecer, quer dizer, os Estados Unidos começaram a saga da soja 30 anos antes do Brasil. Hoje não há mais diferença, hoje nós estamos cientificamente e tecnologicamente equiparados a eles, mas nós sempre tivemos 30 anos atrás. Então, hoje, uma geração, uma quantidade enorme de pessoas, todas elas citadas no livro, pessoa por pessoa, que aprenderam de mestres estrangeiros, sobretudo estadunidenses, técnicas com conceitos, abordagens, dados científicos, e que puderam, então, produzir uma tecnologia brasileira de soja tão extraordinária que o Brasil é o único país do mundo que conseguiu transformar a soja rigorosamente tropical, que é o caso da soja hoje. Ela é tropical, planta-se soja no Brasil inteiro. Então, se você quiser saber onde é que tem soja no Brasil, é simples. Você pega o mapa do Brasil e faça o mapa dos CTGs. Onde houver um CTG, certamente tem soja. Você vai descobrir que a soja cobre todas as regiões, menos a Amazônia selvagem, menos as áreas excessivamente secas do Nordeste e as áreas litorâneas, porque as áreas litorâneas não se prestam a esse tipo de cultivo. No resto está completamente ocupado. Ainda há 90 milhões de hectares a ocupar nas regiões de pastagens degradadas do centro-oeste do Brasil. Esses 90 milhões de hectares garantirão que o Brasil, o centro-oeste do Brasil, mais do que o Brasil, será o maior produtor de alimentos do mundo. Isso é garantido.
só se nós não quisermos fazer, né? Só se nós nos perdermos com debates ginasianos, debates ideológicos, debates de natureza política e deixarmos escapar essa chance extraordinária que está nas nossas mãos. Ou seja, a ciência brasileira, a partir do patamar estabelecido pela ciência estadunidense em fitotecnia, em desenvolvimento de plantas, em melhoramento vegetal, permitiu que esse gaúcho que ia subindo do Planalto do Rio Grande do Sul na direção das Guianas, né? Quer dizer, na verdade, como se houvesse ali um imenso talvegue abandonado, aquilo que Getúlio Vargas chamava de marcha para o oeste, para os gaúchos representava a marcha para o norte, porque eles já estavam mais a oeste, né? Então a questão era subir para o norte. Essa é a segunda condição, segundo conjunto de fatos que nos ajudaram a conquistar esse destaque todo, estão descritos detalhes no livro. E a terceira condição necessária para que nós pudéssemos ter tido esse sucesso foi o fato de que tanto os cientistas quanto os agricultores algumas vezes se defrontaram com governantes de alma extraordinária, governantes como, por exemplo, os ministros Cirne Lima, com o ministro Alisson Paulinelli e também com o ministro Marcos Vinícius Platini de Moraes, que sabiam que a missão do governo não era atrapalhar, mas era liberar, sabiam que a missão do governo não era criar obstáculos, mas era criar facilidades, sabiam que tinham que confiar e apresentar a estes pioneiros, tanto cientistas quanto agricultores, uma ajuda que foi preciosa para que o governo não atrapalhasse, ou seja, na hora em que nós tiramos os cascos do Estado de cima da iniciativa do pequeno agricultor, de cima do cientista competente, nós produzimos essa maravilha chamada soja. Os brasileiros deviam prestar atenção nessa história para entender a soja. Ela merece em si própria, obviamente, muito respeito, mas aí está, dentro deste sucesso da soja, a verdadeira fórmula que nós brasileiros devíamos usar para todos os outros assuntos, desde o combate à criminalidade até qualquer coisa que você possa imaginar. E é a grande contribuição que a soja traz ao Brasil. Ela é a descoberta da fórmula que nos faz ser vitoriosos e, na verdade, infelizmente, ainda há baixa percepção sobre esta metodologia, o que torna a experiência da soja, de certo modo, ainda um pouco solitária. E isso é, de fato, o maior de todos os fatos angustiantes que nascem dessa situação. Ou seja, a soja é um sucesso em si e é um sucesso como modelo. E nós devíamos prestar atenção nisso. Bom, nós temos a participação de alguns telespectadores e o Márcio do Morumbi, lá de São Paulo, ele faz duas participações. Então, eu vou ler até a segunda, depois nós vamos falar da primeira dele. Sobre os sem-terras, Olavo, ele diz que se os sem-terras podem reivindicar a terra, eu gostaria de reivindicar o que eu quero ter uma Ferrari, porque ele tem também o mesmo direito, diz ele. Eles só querem terra produtiva, já cultivada, com casa. E lazer, é claro. Esse é o comentário claro, não só querem a Márcio. terra produtiva já com tudo arrumadinho, mas eles querem para estragar. Sim. Estraga e depois vende. Isso é um escândalo. Quer dizer, isso é uma quadrilha de bandidos mesmo. E depois ele fala sobre os partidos, você estava comentando sobre os partidos. Antigamente tinha só 2 partidos, agora temos dezenas de partidos. Todos esses trilhões que saem dos cofres públicos para pagar todos esses partidos, se fossem investidos em nosso país, com certeza seríamos um país de primeiro mundo. Comentar também sobre Angra dos Reis, que é um forno de queimar nosso dinheiro. Um grande abraço a todos e o programa é ótimo. Obrigado, Márcio. Então, por exemplo, o famoso dízimo do PT. Não é isso? Quer dizer, o PT, ele criou um negócio que é idêntico ao regime nazista e comunista, que é o Partido-Estado. Quer dizer, o partido que está tão imbricado no Estado que não dá mais para você distinguir os interesses de um e os interesses de outro. Mas, por exemplo, se esses dízimos do PT virassem impostos, né, e voltassem para o próprio Estado, já seria um grande benefício. Né? Poderia investir em coisa produtiva. Né? A coisa mais produtiva seria, por exemplo, a remoção dessas pessoas da vida pública. Já seria um grande benefício. Agora, para você ver como estão as coisas, ninguém, exceto a revista Primeira Leitura, deu, ou pelo menos deu com destaque, a seguinte notícia, que 6 agricultores amiguinhos da freira Dorothy Stang
tá certo? Estão sendo procurados pela polícia pelo assassinato de um sujeito. Essa correola da dona Dorothy, de Freira, e Freira, lembraram o seguinte: está em vigor o decreto de Pio XII, ratificado por João XXIII, tá certo? Em 1959, segundo o qual qualquer católico que colabore com um regime ou partido ou organização comunista está automaticamente excomungado. Então essa dona não era freira coisíssima nenhuma, era a freira lá para a correola dela, tá certo? Não é freira, não é nem católica, não é um membro da igreja, tá certo? É apenas mais uma comunista disfarçada de freira, tá certo? Esta correola dessa freira, isso também era um bando de delinquentes, tá certo? E isso está ficando cada vez mais claro. Agora, quando matam a freira, tá certo? Que até hoje ninguém sabe direito quem matou, tá certo? Se faz um bafafá tremendo. Agora, quando os amiguinhos da freira matam outro, não, isso aí a gente vara para baixo do tapete, não se pode falar disso. E, evidentemente, a comissão pastoral da terra, composta também desse bando excomungado, vagabundo que se faz de padre, que se faz de bispo, etc., etc., está protestando junto à Comissão de Direitos Humanos, etc., etc. Não pode perseguir os coitadinhos. Eles têm que poder matar quem eles quiserem. Tá certo? Quanto a esses cardeais e bispos, etc., um dia nós vamos trazer, se tiver a chance, podemos trazer um desses vagabundos aqui e ler para ele o texto do decreto da sua excomunhão. Então, o senhor sabe que o senhor está excomungado, o senhor sabe perfeitamente, o senhor está na igreja apenas para se aproveitar dela, o senhor está realizando o programa de Antônio Gramsci, que dizia que o Partido Comunista não deveria combater a igreja, tá certo? Mas infiltrar-se nela e utilizar das suas estruturas como canal de propaganda. Hoje isso está perfeitamente realizado. Então, esses modos de agir sorrateiros, canalhas, isso é característico de comunista desde que existe o movimento comunista, porque eles acham que eles têm obrigação de fazer isso. Quer dizer, quanto mais canalha o que eles fazem, mais eles se orgulham. Por exemplo, aqui temos, saiu esses dias na revista, na própria revista Veja, saiu um comentáriozinho sobre um livro autobiográfico escrito pela Pagu, como é que chamaram? Não sei o que, Galvão, né? Patrícia Galvão. Patrícia Galvão, a famosa Pagu, que foi amante, depois parece que foi esposa do Oswald de Andrade, tá certo? Já é uma coisa muito esquisita é que a fama da Pagu, tá certo? Porque o Oswald de Andrade é um escritor não é um mau escritor, mas é um escritor sem grande importância real, não tem uma coisa dele que se consiga ler ainda com proveito. Então, a amante do escritor de segunda categoria se torna figura de projeção nacional, né? Já é uma coisa esquisita. Mas a Pagu conta aqui, né? Ela dá o testemunho dela, ela sempre foi comunista de carteirinha, tá certo? Nesse livro, ela mostra que era serviente ao partido ao ponto de aceitar qualquer instrução, por mais imoral que recebesse do partido, está aqui, página 144, vamos lá. Então, ela conta aqui que já naquela época, isso em 1932, o Partido Comunista Brasileiro já tinha, tá certo, toda uma rede de criminosos a seu serviço. Isso sempre foi normal, quer dizer, hoje falamos ligação PT-FARC, tá certo, o Partido Comunista Chileno com o MIR, etc. Tudo isso para eles é arroz com feijão, eles sabem perfeitamente, não há um comunista experiente, um líder comunista que não saiba que o que eu estou dizendo é verdade. Então diz a Pagu. Eles tinham, essa ala do partido chamava-se na época Comitê Fantasma. Agora, a juventude que entrava, os recém-chegados, ignorava a existência do Comitê Fantasma, se alguém fala, eles até duvidavam. Como hoje se duvida da parceria PT-FARC. Gente inexperiente, gente que não conhece o assunto, ou fala pela primeira vez e acha que é invenção. Né? Porque muitos comunistas duvidavam da existência do Comitê Fantasma. Ninguém sabia que ele tinha suas ramificações no centro da malandragem carioca. Batedores de carteira, cafetões, assaltantes, tudo ligado ao PCB. Isso já era assim em 1932, como era em 1920, como era em 1917, como era desde a fundação da primeira Internacional Socialista e Comunista por Karl Marx em 1848. Eles sempre estiveram, vamos dizer, no comando da bandidagem e estão hoje ainda, tá certo? Então, não há nada de estranho de que estes amiguinhos da freira tenham matado gente e tal. Isso é normalmente assim. Agora, se você se defende contra um deles,
Se você defende sua propriedade contra um deles, você é um bandido, você é um monstro. Tá certo? Pois é, essa daí é a pergunta aqui da Ione, Olavo. Se a Constituição permite que o proprietário defenda a sua propriedade, não é justo que ele realmente a defenda, já que o governo não faz nada? Mas o governo está aí, preste bem atenção, nós estamos sob um governo revolucionário, comunista, aliado a Fidel Castro, aliado a Hugo Chávez, que está promovendo uma revolução no continente. Essa revolução é realizada por meios diferenciados, mais violentos num lugar, mais pacíficos e mais moderados no outro, mas há uma estratégia global. Essa estratégia está amplamente documentada nas atas do Foro de São Paulo e em todas as discussões internas desses partidos, que não são secretas, são apenas discretas. Quem não é pesquisador, não é da área, não é militante, não se interessa por essas coisas. Mas se você ler as atas dos congressos do PT, você verá claramente que é um partido revolucionário tão comunista quanto qualquer outro partido comunista que tenha existido. Porque um partido, para ser comunista, não precisa chamar Partido Comunista. O Partido Comunista tem uma infinidade de nomes. O Partido Comunista americano, sabe como é que chamava? Workers' Party, trabalhadores. A mesmíssima coisa. O nosso não é senão uma cópia, tá certo? Do Workers' Party americano. Então, o partido governante, a função dele no Brasil, dentro da estratégia continental, é muito clara. Ele tem que manter a estabilidade da produção capitalista de modo a que ela sirva, através de impostos, para subsidiar o Estado revolucionário que vai acabar estrangulando e que já está estrangulando o próprio capitalismo. É por isso que o governo tem essa política ambígua. Neoliberal. Neoliberal. Por um lado, ele até ajuda os empresários, por outro, estrangula com impostos e os criminaliza por tudo quanto é jeito. E não lhes dá meios sequer de defender as suas propriedades. Esta política ambígua, nós deixamos de ganhar dinheiro, mas nós lhe tiramos todos os direitos, nós tiramos todo o poder, nós tiramos todos os meios de defesa. Hitler resumia isso dizendo que se tratava de colocar a empresária de joelhos. Quer dizer, você deixa ganhar dinheiro, mas está de joelhos. Uma das muitas maneiras que você tem de dizer. Pessoas que só pensam em economia e que não veem a sociedade como um todo, tá certo? Veem que há uma política aparentemente pró-capitalista, ou pelo menos não tão comunista quanto se esperava, dizem, que maravilha, Lula mudou, etc. Vocês são os trouxas, os idiotas, analfabetos, vocês nunca leram nada, nunca leram uma linha de Lenin, nunca leram Antônio Gramsci, não sabem o que estão falando, dando palpite quer dizer, vocês, na verdade, vocês merecem apanhar desses comunistas, porque vocês são burros, entendeu? E vocês também é ignorância criminosa. Porque vocês estão deixando a democracia capitalista destruída aqui, quem vai pagar por isso são seus filhos, seus netos. Ou pior, nem os seus, porque você vai retirá-los, você vai mandá-los para o exterior. São os filhos, os netos dos pobres de hoje. Na Revolução não são os ricos que perdem, não, os ricos vão tudo embora. Quem fica para morrer são os pobres. Quem ficou? Você não vai dizer que quando Stalin matou 20 milhões de russos, eram 20 milhões de milionários. Era a classe dominante. Não. Era trabalhador, era pequeno proprietário, era mendigo, prostituto. O que é que o governo Lenin fazia? Fuzilava. Você pegou o sujeito, vamos dizer, na mendicância, é fuzilado na hora. Isso era assim. São estes que pagam. Tá certo? E a culpa, em primeiro lugar, dos autores da coisa. E, em segundo lugar, é de vocês, capitalistas covardes, tá certo? Que não compreendem o valor do próprio capitalismo. Vocês só querem do capitalismo o lado que lhes aproveita, tá certo? Mas não querem os direitos fundamentais, o governo civil, a cultura moral. Tudo isso para vocês não interessa. Vocês não são capitalistas, vocês são aproveitadores. Tá vendo? Aqui seu Antônio Hermílio, aqui seu Setúbal, tá certo? Vocês que são os grandões e que vivem de joelhos na frente desses comunistas, quando é que vocês vão tomar vergonha na cara? Quando é que vocês vão entender que o capitalismo não foi feito só para enriquecer vocês, mas para assegurar o direito de milhões? Quando é que vocês vão parar de vender os nossos direitos, tá certo? E as nossas liberdades, em troca, tá certo? Desse proveito imediato que essa aliança espúria e porca com comunistas está lhes dando? Até quando nós vamos ter que aguentar isso aí? Né? Então, a função do governo brasileiro na estratégia continental é assim. O Fidel Castro é o motor da história, o Hugo Chávez é o acelerador e o governo brasileiro é o breque. Mas o governo brasileiro é tão comunista quanto o Hugo Chávez e Fidel Castro. Não se iludam. Vamos continuar aqui? Quer falar alguma coisa? Não?
A Marise do Portão e o Rui da Boa Vista, eles falam do MST. Então a Marise diz o seguinte, ela também não concorda com o MST. Então, contudo, gostaria de que fosse alguém desse falso movimento no Mídia Sem Máscara, para que pudesse ser confrontadas as ideias do MST com pessoas como vocês da mesa, que sabem como mostrar a verdade. Então, a sugestão da Marise é que nós... Primeiro que eles não virão. Porque o João Pedro Estélio não vai, depois do que se passou na Bienal do Rio 98, ele não quer me ver nem pintar de ouro. Será que não consegue trazer alguém lá? Tá certo. E se o João Pedro Estélio não vem, só se vier outro mais trouxa do que ele. Né? Mas pode tentar. Pode tentar, Marise. Vamos tentar. E o Rui... Se quiser discutir... Olha, eu estou faz 20 anos, não faço outra coisa senão discutir com esses caras. Eles é que fogem. A gente vai tentar, então. Todos fizeram que nem esse seu Odé de Gragé. Fala a parte deles, com licença, vou ali e já volto. Não voltou. E o Rui pergunta o que vocês acham da marcha do MST em direção a Brasília, financiado com o dinheiro público. Isso é isso que eu chamava da longa marcha da vaca para o brejo. Olavo, isso daí é a pergunta do José. Como fazer uma revolução para mudar tanto o governo federal como o municipal para nos livrarmos dessa ditadura? Não sei, mas não se trata de fazer uma revolução, se trata de impedir uma revolução. Nunca houve na história humana uma revolução social que produzisse algum bem. Todos os regimes resultantes de revoluções foram regimes ditatoriais que só fomentaram opressão, sofrimento, miséria. Essa experiência é universal, assim. Existem, às vezes, revoluções, não são revoluções sociais, são revoluções de independência, quando um país se torna independente do outro. Isso ainda produz alguma coisa boa, como a independência americana, por exemplo, produziu a própria independência brasileira, pode ter sido bom, mas a revolução interna de um país contra si mesmo nunca produz coisa boa. Nós temos é que estrangular esse movimento revolucionário. Agora, como se faz isso? Bom, eu sou um estudioso disso aqui, eu não sou um comandante militar, não sou um estrategista político, e, sobretudo, não sou um líder político, tá certo? Eu sou apenas um estudioso e comentarista. Não espere de mim mais do que eu sei. No Brasil, todo mundo tem solução para tudo. Aqui, todo mundo tem programa presidencial, tem um projeto Novo Mundo Possível, todo mundo tem, até introduz algumas modificações na criação divina, não devia ter feito assim, devia ter feito daquele de outra maneira. Todo mundo aqui tem. Eu não tenho. Eu só falo das coisas que eu estudei. Então, a minha perspectiva, graças a Deus, é limitada. Vamos lá. Eu queria... não dá para fazer mais do que alguma contra-revolução, quer dizer, talvez pequenas coisas podem ser feitas pela pessoa, pelo indivíduo. Primeira coisa, não votem pessoas que têm uma cara de cordeiro com objetivos de lobo e chacal. Quer dizer, não votem em projetos estatizantes, não votem em pessoas que prometem que vão salvar a humanidade das suas misérias. Cuidado com as expressões do tipo inserção social, injustiça social, redistribuição, coisas do gênero como sustentabilidade. Essas expressões da moda estão todas elas impregnadas de veneno. Essas pessoas montaram uma espécie de conversa simpática, altruísta, para pegar o seu dinheiro para fazer revolução com ele. Desconfie dessas pessoas, desconfie de todo político que disser para você que já produziu não sei quantas dezenas de leis. Quanto mais lei o sujeito promove, menos deve ser confiável para ser votado, porque uma pessoa que promove muita lei está só gerando empecilhos na sua vida. Prefira um político que diga que vai tirar as leis todas, que vai tentar derrubá-las, e nenhum que diga para você que vai aumentar a quantidade de leis. Desconfie da inteligência montada nas universidades, nesta unanimidade que essas pessoas têm. Desconfie de toda a conversa cujo destino seja para dizer a você que no mundo há injustiças, injustiçados e injustiçantes, que há perseguidores e perseguidos. Essas são as conversas publicitárias que os totalitários usam para engambelar você, pegar o seu dinheiro e fazer a revolução com o seu próprio dinheiro. Crie uma espécie de DNA contra a malandragem dessa gente. Fique alerta, preste atenção. Se você fizer isso, já estará fazendo tudo o que você pode fazer, talvez, para diminuir a possibilidade de eles continuarem nos enganando. O Américo da Santa Helena, Olavo, diante do quadro que o senhor está passando, não é o momento dos militares tomarem o poder? Pergunta do Américo. Eu não sei, eu não estou aqui para dar conselho para militar, tá? Eles também têm lá a sua visão da coisa, devem saber onde eles apertam o sapato, tá certo? O que eu sei é que nós o povo, não podemos continuar colaborando com essa gente. Tá certo? Quer dizer, não se trata de você fazer um movimento organizado, não é bem isso, não. É simplesmente a gente recusar a cumplicidade com essa gente. Por exemplo,
se você pega um grande jornal, uma, duas, três, quatro, cinco mentiras dessas, por que continua lendo esse jornal? Por que você não vai à delegacia do consumidor mais próximo e dá uma queixa de propaganda enganosa? Porque essa gente, vamos dizer, está ganhando dinheiro, tá certo? Quer dizer, eles vendem publicitário, ganham rios de dinheiro, tá certo? E, em troca, anunciam que estão oferecendo ao público, vamos dizer, um serviço jornalístico decente. Se eles não o fazem, é propaganda enganosa. Quer dizer, o que o cidadão pode fazer? Ele pode fazer isso. Se 3 ou 4 fizerem isso contra um grande jornal, você pode ter certeza que notícias como esse genocídio cristão não serão escondidas mais. Então, se quiser material sobre genocídio cristão, eu tenho um dossiê na minha casa que eu fui juntando pela internet, que tratava com quase 400 páginas de crimes cometidos contra cristãos no mundo. Não sai uma linha nesta porcaria de mídia nacional. Tá certo? Por quê? Porque a mídia é composta quase 100% de pessoas anticristãs, de pessoas que odeiam a igreja e que acham bonito matar cristão. Matar 13 milhões de cristãos é bonito. Agora, se você faz uma piadinha contra o gay, olha o gay feio, isso é desumano, isso é opressão, isso é discriminação. E vamos ter um pouco de senso de proporções, pô. É claro que não se deve perseguir gay nem ninguém, mas você achar que você fazer a piadinha de gay é mais grave do que matar cristão, então você, vamos dizer, a sua moral é a moral do demônio, é a moral invertida. Então, é isso que está acontecendo, esta inversão que propicia, vamos dizer, a loucura geral e fomenta o doutor Mabuse, o império do crime. Só uma coisa aqui, o Ricardo, ele mandou essa pergunta, logo você estava falando sobre o genocídio no início, falando em mortes, é bom deixar claro que só no século XX perde-se a conta dos abortos cometidos. Sim, isso é um genocídio muito pior? Contar isso, então, olha, essa pesquisa, David Barrett, World Christian Trends, Tendências Cristãs Mundiais, de 2001, que foi a mais abrangente, feita por todas as igrejas ao mesmo tempo, esta aqui não inclui no genocídio os abortos. Uhum. Que essa altura já deve estar por volta de 40 milhões de crianças só nos Estados Unidos. E ainda vem essas vagabundas, mentirosas, católicas pelo direito de decidir, entre aspas, são falsas católicas pelo direito de matar. Eu descrevi no Globo e repito aqui. Tá certo? Não são católicas e o que elas estão interpretando o que elas dizem, à luz do ensinamento da igreja, da encíclica de João Paulo II, elas estão advogando o direito de matar, o direito de elas matarem as crianças, matarem as crianças no ventre de suas mães. Isso é homicídio, tá certo? Note bem, hoje nos Estados Unidos já surgiu muitos documentos e depoimentos sobre as origens do movimento abortista. Então, houve vários ex-líderes do movimento abortista que já confessaram os seus crimes. Num dos próximos programas eu vou juntar esse material, não era o assunto de hoje, então não trouxe. Mas um deles confessou que 30 anos atrás, quando estava começando esse movimento nos Estados Unidos, ele mesmo falsificou estatísticas. Ele sabia, ele tinha dados que 10 mil abortos anuais nos Estados Unidos, eles aumentaram para 100 mil e fizeram propaganda como se fosse 100 mil. Teve aquela senhora do processo Roe versus Wade, que é uma moça que tinha sido estuprada e que estava grávida do estuprador, pediu autorização da justiça para abortar. A justiça deu autorização, foi a primeira autorização da aborto nos Estados Unidos, e isso foi o marco inicial da legalização do aborto nos Estados Unidos. Hoje, passados 30 anos, essa senhora confessou que ela não tinha sido estuprada, coisíssima, não, porque ela foi induzida pelos líderes abortistas a mentir à justiça. E hoje esta mulher corajosamente se apresenta ela mesma perante a justiça, pedindo a reabertura do processo, arriscando-se a sofrer por sua vez o processo de perjúrio para corrigir o crime que ela ajudou esta gente a cometer 30 anos atrás. A campanha abortista foi feita inteirinha na base da fraude e da mentira. Estas senhoras católicas pelo direito de decidir, se o fato de dizer católica já é fraude. Não pode dizer católico porque a revista desse movimento publica ódios a Satanás. Quer dizer, se o sujeito é satanista, não pode ser católico, meu Deus do céu. Quer dizer, além de ser abortista ainda se admite, porque é uma coisa humanamente pensável. Mas ódios a Satanás, ódios a Baal, que sai na revista Conscience desse movimento nos Estados Unidos, e depois publica ódios a Satanás, dizer que é católico. E eu penso que somos idiotas? Pensa. E com frequência tem razão, porque a gente não imagina, às vezes, a maldade das pessoas, e nós de boa fé acreditamos que todos são de boa fé. Ora, meu Deus do céu.
A Beatriz do Batel, ela gostaria de registrar, eu vou ler o que ela mandou aqui. Gostaria de registrar o meu protesto e dizer que estou estarrecida ao ouvir palavrões na televisão. A crítica pode ser feita desde que seja feita com classe. Quem é esse senhor que xinga as pessoas e as coloca todas... Não acabou, em um mesmo balaio, sem distinção, como xingamento... milhões de católicos como xingamento da Igreja Católica, generaliza para todos os demais membros da Igreja. Ora, dona, fala bem sabão, dona. Não me amole. Tem um pouco de senso de proporção. Eu estou falando de coisas gravíssimas. Quaisquer palavrões que se usem para dizer... Eu não usei nenhum. Não usou. Não usei nenhum. Não usou. Mas se usasse todos para falar dessas pessoas, para falar desse movimento abortista, para falar desses comunistas, isso seria inteiramente justo. Porque aqui se trata de genocídio, se trata de matança em massa. Não é preciso ser educado para falar dessas coisas. A senhora exigir educação moral mostra apenas a sua total falta de capacidade de julgamento moral. Porque julgamento moral consiste em senso das proporções, saber distinguir o que é grave do que é menos grave, o que é o mal do que é o bem. Se a senhora não sabe, cale a sua boca. E o Osimar de Santa Felicidade, ele pergunta o seguinte: se a população acordasse e anulasse 2 eleições, não seria o caminho para melhorar essa situação? Daqui teu colo que eu vou colocar mais alto para você. Talvez, mas eu não tenho solução para nada. Essas coisas são complexas, não existe um plano abrangente que pode tudo isso. A gente tem que aprender aí, corrigindo de pouquinho em pouquinho, como esta miséria toda esse imenso caudal de sofrimentos não foi criado toda uma vez, foi de pouquinho em pouquinho, levou 40, 50 anos para criar isso, tá certo? Nós temos que aprender a reagir no pequeno, fazer aquilo que nós podemos. O que nós podemos fazer, eu e o Monir e a Marisa, nós estamos fazendo aqui. Nós tomamos daqui tempo do nosso trabalho, tomamos tempo do nosso fim de semana, na verdade, deixamos nossa família em casa, tá certo? Para vir aqui, não ganhamos um tostão para fazer isso, tá certo? E estamos cumprindo o nosso dever, estou feliz de cumprir o dever, tá certo? E qualquer lugar que me chame para falar, pagando ou não, eu vou. Se o senhor for empresário, não, o senhor quer vir aqui para uma conferência, lhe pago 5 mil, 10 mil, vou. Agora, aqui nós somos um bando de sargento do exército, não temos de cair morto. Para vir fazer uma conferência para nós, não vamos lhe pagar nada, o senhor ainda vai pagar o senhor mesmo a passagem de hotel, eu também vou, igualzinho. Tá entendendo? Então, estamos cumprindo o nosso dever. Cumpra o seu dever, lute na escala pequena, não pense, como é que se diz, em movimentos macro, tá certo? É só cada um cumprir o seu dever e, sobretudo, recusar a colaboração com essas coisas e não ligar quando pessoas que são, vamos dizer, cúmplices disso, se fazem de ofendidinhas. Porque ele falou palavrão. Então, o que tem problema de falar palavrão? Eu estou falando de coisa grave, dona. Eu não estou aqui falando de futilidades. Eu estou falando de homicídio, eu estou falando de sofrimento, eu estou falando de sangue humano derramado. E a senhora ainda quer que eu faça isso muito educadamente? Ora, nós somos vozes que estão sendo sufocadas na mídia. É verdade que eu não posso nem pessoalmente me reclamar, mas eu sou o último que sobrou na grande mídia. Tem eu e mais ninguém. E eu vi todos serem calados, marginalizados, demitidos, censurados. Todos, dezenas e dezenas de jornalistas excelentes e comentaristas muito bons. Sobrou eu. Por coincidência, parece que o meu nome, que veio de uma raiz que significa sobrevivente, uma raiz norueguesa que também significa várias coisas, também quer dizer lobo, então, mas quer dizer sobrevivente. O Olavo? É. E o Carvalho também, o Carvalho é firme, olha. O Carvalho não aguenta, quer dizer, o Carvalho aguenta. Então, sobrou eu. Agora, lembre-se que, como era 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, 20 anos atrás, a mídia brasileira era bem equilibrada. Você tinha metade conservador, metade esquerdista, tá certo? E, note bem, quando um esquerdista era perseguido pelo governo, a classe jornalística inteira, incluindo eu, ia lá defendê-lo. Não sei se vocês sabem, mas quando houve aquele episódio do Herzog, tá certo? O primeiro protesto coletivo da classe jornalística veio no jornal Unidade, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. E quem editou esse jornal? Quem fez isso? Eu. Para defender um comunista. Agora, hoje, tem dezenas de jornalistas que estão marginalizados, cujas vozes foram caladas, ninguém os defende. E o Tiago, do Portão, manda programa, e aí está sendo dito muitas coisas que eu tenho vontade de gritar pelas ruas. Tá? Mas grite. Vamos Vamos embora. Acho que todo mundo tinha que começar a gritar mesmo, né? Se você, nós vamos lá fazer barulho. E o Sebastião, de Santa Quitéria, pediu para o Olavo explicar o triângulo amoroso entre o ministro da Previdência, o presidente do Banco Central e o governo federal. Após certo tempo, não estarão os aposentados pedindo esmola nas ruas? Mas já estão, não é isso? Então, agora, esse caso entre os três, eu não sei não, você está informado? Não estou sabendo dessas coisas.
Olha, agora o que é bonito é o seguinte, o que eu estou vendo é esse namoro do MST com o PCC e com o ministro da Justiça, e da mesma conversa, né? O sujeito disse, olha, tem aqui um cara que está vendendo uma matraca, quer dizer, um metralhador, para que dá uns R$3.000, no máximo 3.500. O senhor não está interessado, senhor ministro? É gente sua, são seus amigos. Eles pelo menos dizem que são. Não é 3.500, está baratinho a metralhadora, né? Uhum. Mas, na verdade, o senhor não precisa disso, o senhor está cheio de guardas armados por rodeio, né? E quando o senhor tomar nossas armas, o senhor vai se desfazer dos seus guardas armados? O senhor vai andar circular desarmado pela rua? Vai ficar desarmado à noite com a sua família? Não, o senhor vai ter um exército inteiro para defendê-lo. Quer dizer, o senhor é um covarde e um farsante, porque o senhor quer que nós fiquemos expostos, mas o senhor mesmo não fica. Luiz do Bairro... Senhor, uma coisa chamada de senhor é muito fora do respeito, você não fica. Luiz do Bairro Alto dá parabéns ao programa e pede para comentar sobre os fazendeiros de Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná, que estavam defendendo as suas terras do MST e o governo mandou, através do secretário de Justiça, prender as pessoas que estavam fazendo a segurança desses fazendeiros. Mas é exatamente, é desarmar. É preciso que se diga a bem da verdade que não só isso aconteceu, como a imprensa inteira fez todo o esforço de demonizar os presos como se fossem criminosos perigosíssimos. Houve uma absoluta unanimidade em se chamar essa gente de quadrilheiros, com a expressão que nunca se usou para ninguém da MST, que esses sim são rapinadores de gado, rapinadores de pinheiros, entram numa propriedade, por exemplo, se você tirar uma árvore do seu jardim, é capaz de ser preso. O MST pode entrar numa propriedade, cortar todos os pinheiros, vendê-los, e isso é absolutamente aceito e natural. Então, o mais grave não é tanto a polícia ter feito isso, porque afinal de contas a polícia tem compromissos ideológicos, né, no âmbito da direção do governo, mas o fato de que a imprensa do Paraná comprou isso com essa leviandade é impressionante. E essa é o retrato do assunto no Brasil inteiro. Quer dizer, não há o que o MST possa fazer de barbaridade que não seja automaticamente perdoado em relação à criminalização que se fará de qualquer pessoa que tenta defender a sua propriedade. Eu acho que isso que nós podemos chamar de carta de... É isso. Quer dizer, o rei da Inglaterra, chegou um dado momento, não conseguia dar conta dos piratas, então inventaram o corsário. O corsário é o pirata estatal. Quer dizer, o corsário é o pirata a serviço do rei. Então pegaram o Francis Drake, que era um pirata como qualquer, e disseram assim, olha, agora você em diante é Sir Francis Drake. E você tem agora uma autorização do rei da Inglaterra para saquear navios franceses, mas por favor, só os franceses. Agora aqui não, aqui tem autorização para saquear o navio do brasileiro mesmo. É do nosso mesmo. Nós não Esse andamos... governo está gozando da nossa cara, pô, o tempo todo. E o Gilberto da Vila Auer, ele pergunta para o Olavo o que você acha de um canal de TV como a Paraná Educativa, que é pago por nós contribuintes e fica o dia todo passando Requião. Está lá para isso, tá certo? Então, porque aqui é o seguinte, o governante, ele não lembra que o governo, o dinheiro não é dele, ele acha que é dele, ele está lá para servir o governante, esse é o hábito brasileiro. O Tony Blair, a Débora da Algaveiro pergunta, Tony Blair, que é do Partido dos Trabalhadores, pode ser considerado um comunista? Não. O partido não, aí é coincidência de nome. O Partido Trabalhista inglês, ele é um partido trabalhista mesmo, tá certo? E dentro do Partido Trabalhista sempre houve correntes pró-comunistas e correntes anticomunistas. Durante algum tempo, os comunistas quase chegaram a mandar no Partido Trabalhista. Depois deu um revertério. E o Blair é exatamente o contrário. Tá certo? O Blair é um trabalhista e anticomunista. Você não pode esquecer uma coisa. O movimento trabalhista, o movimento sindical americano, sempre foi anticomunista. Houve até um famoso discurso do Alexander Solzhenitsyn, quando ele conseguiu escapar da União Soviética e foi parar nos Estados Unidos, fez lá um discurso perante uma central sindical americana, e ele disse o seguinte: vocês, trabalhadores, nós, dissidentes que fomos perseguidos, fomos parar no Gulag, tá certo? Muitos de nós temos uma dívida para com vocês, os trabalhadores americanos, porque vocês, os sindicatos, sempre nos ajudaram, ao passo que os milionários, os grandes empresários, banqueiros, sempre apoiavam e lisonjeavam o regime comunista. Tá certo? Então, não confundir trabalhismo com o socialismo, não tem nada que ver, não. Você está entendendo? Quer dizer,
o movimento sindical, ele muitas vezes ele foi infiltrado e apropriado por comunistas, tá certo? Mas o sindicalismo é uma parte inerente da mecânica do capitalismo. Não tem sindicato no regime comunista. Tem sindicato na União Soviética, sindicato na China de Mao Tse Tung, faz favor. Agora, como o sindicato reúne trabalhador e trabalhador é uma massa de manobra em potencial para os comunistas, então eles evidentemente tentam tomar e tentam tomar os partidos trabalhistas. É natural que o façam, mas tem que ser denunciados e escorraçados. Então, ainda bem que está lá essa turma do Tony Blair, que é firmemente trabalhista, como sempre foi, tá certo? A defesa do interesse do trabalhador, sempre fizeram isso. Mas são anticomunistas. Quando o PT nasceu no Brasil há 20 anos, de certo modo, essa diferença foi uma forma do PT se viabilizar rapidamente, porque há 20 anos comunista era o Prestes, era o Jocondo Dias, era o Freire, e o PT não era comunista. Inventaram um partido trabalhista e camuflou. O PT foi inventado justamente para parecer que não era comunista, já que havia comunistas notórios. E aos pouquinhos, esses partidos ditos comunistas, propriamente ditos, né, eles foram se fundindo com o PT lentamente. O PT hoje é um partido de inspiração absolutamente socialista, embora tenha tido uma origem trabalhista que é muito mais por conveniência do que por sua verdadeira natureza, de fato. Tem um livro interessante que talvez vocês ainda encontrem, pelo menos em sebo. Ele se chama Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Foi escrito por Alberto Guerreiro Ramos, que era o grande teórico do Partido Trabalhista Brasileiro. Tá certo? E ali ele conta como o movimento trabalhista, tá certo, foi infiltrado e ele foi destruído pelos comunistas. E também a perseguição que ele próprio sofreu na mão do comunista, ao ponto de desistir do Brasil. O Guerreiro Ramos, que era um homem de origem muito pobre e que se tornou um grande intelectual brasileiro, era um mulato de origem mais ou menos favelada, tá entendendo? E que chegou a ser o grande intelectual do trabalhismo no Brasil. Você lê esse livro, você vai ver a distância imensurável que existe entre trabalhismo e comunismo. E o Paulo do Portão, Olavo, ele pergunta se o livro A Propriedade é um Roubo, do escritor Proudhon? Proudhon não tem uma grande influência nos movimentos comunistas? O Proudhon estava pelo lado do anarquista, tá certo? E o lado anarquista, o anarquismo tem uma ambiguidade, tá certo? Uma parte do movimento anarquista é profundamente anticomunista e sofreu perseguições horríveis dos comunistas. Na Guerra da Espanha, o Stalin praticamente mandou matar toda a liderança anarquista que tinha. Existem correntes anarquistas que são totalmente privatizantes, os chamados libertarians americanos, como Murray Rothbard, são anarquistas anticomunistas. Aqui no Brasil nós tivemos o maior filósofo brasileiro, se chamava Mário Ferreira dos Santos. Era um tipo muito, muito engraçado, porque ele ao mesmo tempo ele era um católico de inclinação tomista e era politicamente anarquista, era um membro do movimento anarquista. Eu ainda fui lá entrevistar velhos líderes anarquistas de origem espanhola e quando a gente falava do Mário Ferreira para eles choravam de comoção, tanto que eles gostavam dele. E existe um outro lado anarquista, tá certo, que também foi infiltrado pelos comunistas. Então se faz de anarquista para fomentar o comunismo. Mas anarquista fez muita besteira, mas comparado com os comunistas, eles são os doces de coco. A Ângela do Centro dá parabéns ao programa, achando que é ótimo. O Cláudio Miro, de São José dos Pinhais, pede para comentar sobre o governo de Hugo Chávez e a relação com o governo norte-americano. Muito bem. A política americana com relação à América Latina tem consistido, há muito tempo, não é de agora, em não fazer nada. Você sabe que o americano mais presente nos assuntos latino-americanos é Jimmy Carter, que só faz besteira. Inclusive, Jimmy Carter, ele foi enviado pela ONU para fiscalizar o plebiscito na Venezuela e disse que estava tudo em ordem, que foi tudo honesto. Agora, faz umas 2 semanas, saiu o relatório dos deputados que estavam lá com ele. Tá certo? E conclusão dos deputados, foi fraude. Esse relatório se publicou agora, mas o Jimmy Carter teve acesso a ele na época, então o Jimmy Carter mentiu. Quer dizer, ele leu o relatório, viu que era fraude e disse que não tinha fraude nenhuma e que o Hugo Chávez era um sujeito honestíssimo. Então, é o seguinte, se
os Estados Unidos continuarem com esta política de omissão e de quase desprezo pela América Latina, isso aqui vai para o brejo, isso aqui vai virar uma imensa Cuba. Porque nenhum país do continente, nenhum Estado latino-americano, tem condição de resistir a uma organização do tamanho da Farc, do tamanho do Foro de São Paulo. Quer dizer, eles têm um ataque multinacional. Como é que o governo da Colômbia, ou sei lá, qualquer outro governo latino-americano pode resistir a uma coisa dessa? Não pode. Eles têm muito dinheiro, eles têm muito apoio que vem da comunidade europeia, que vem da ONU, que vem da Rússia, que vem da China e que vem do banditismo local, vem do narcotráfico. Ninguém pode resistir a eles. A Farc tem mais homens armados do que todas as forças armadas brasileiras. Então, quer dizer, se não houver uma ajudinha americana, esse negócio irá para o brejo mesmo. Por isso, os americanos faz 20 anos que eles não querem saber da América Latina, só pensam, né, nos países do leste europeu e no Oriente Médio. Tá certo? E um pouquinho, de vez em quando, também a África. Depois da África, né, depois do planeta Marte, depois da Lua, etc., também veio a América Latina. Tá? Então, se você ver, eu tenho, agora como disse, vou passar um ano e meio, 2 anos nos Estados Unidos como correspondente do Diário do Comércio. O Diário do Comércio é o jornal da Associação Comercial de São Paulo. Mas vou continuar participando aqui do programa. Preparando a minha ida, eu tenho muito contato com o jornalista americano. Eles também estão impressionados com a total omissão do governo Bush com a América Latina. É como se isso aqui não existisse. Com esta viagem da Condoleezza Rice, ela pode ter colhido informações, mas até o momento, só o que nós vimos foram panos quentes. Eles chegam aí, passam a mão na cabeça do Lula, né, fazem uns elogios, e vão embora, não quer nem saber do que está se passando aqui. Se continuar assim, o continente vai para o brejo e vai acabar tendo problema até para eles. Né? Agora, seria muito bom se pudéssemos exercer, vamos dizer, alguma pressão sobre deputados americanos. Quem conhece, alguém escreva para ele, alerte para o que está acontecendo aqui, ué. De quando é que vocês vão acordar, né? Uhum. O Moacir do Parolim, ele diz o seguinte: nós já tivemos uma ditadura onde as nossas empresas foram privatizadas e agora vivemos uma ditadura improdutiva da burocracia. Na verdade é o seguinte, preste bem atenção, as nossas empresas não foram privatizadas no tempo dos militares. O senhor Ernesto Geisel, tá certo, foi o sujeito que mais fundou empresas estatais. Na sua segunda etapa, o governo militar estatizou brutalmente a economia, gerando problemas que até hoje nós carregamos. Por exemplo, fizeram aquela famosa usina de Angra dos Reis, que a usina estava afundando na terra, nunca funcionou. O Geisel era anti-americano, então, e era de descendência alemã, então ele gostava de alemão, não gostava de americano. Foi lá, fez um acordo com os alemães para fazer uma usina atômica, que é uma desgraça, deu um prejuízo imenso, e na verdade está dando prejuízo até hoje. E pelas minhas contas, parece que ele fundou 200 empresas estatais. Não é isso? Foi mais ou menos, deve ter sido mais ou menos isso, né? Você lembra? Mais ou menos isso. A empresa, o Brasil começa que antes da Revolução, o Brasil nunca teve nenhuma grande situação de privatizante, nunca, jamais. Quer dizer, até a Segunda Guerra Mundial havia uma espécie de tolerância, sobretudo entre a Segunda Guerra Mundial e a Revolução de 64, houve uma espécie de atratividade, de tendência a atrair capitais estrangeiros, sobretudo americanos, canadenses. As companhias de energia elétrica e telefones eram todas estrangeiras, uma exceção ou outra. Aí quando chega o governo do Castelo Branco, o Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões, 2 homens extraordinários, eles começam a consertar a macroeconomia, não se interessam muito pelas empresas em si, porque havia uma desordem tão grande, eles passam, e o governo do Castelo Branco foi muito curto, também é preciso que se diga isso, e eles se preocuparam muito mais com a macroeconomia. O Delfim, que vem logo em seguida, é um sujeito que quer que a economia cresça. Então, novamente, é um macroeconomista. O Delfim, com todo o respeito que eu tenho a ele, eu tenho a impressão que o Delfim não tem a menor ideia do que seja uma empresa real, assim, uma firma, no sentido de pagar funcionário. Ele não é uma pessoa desse nível, é um homem de grande amplitude de pensamento econômico, mas ele também tem o defeito do economista macroeconomia, só pensar em agregados em taxas médias, assim, pensa em taxa média de juros. Não, é um mundo em que não existem os indivíduos, só as médias. Aí o Geisel, quando assume o governo, o Geisel resolve aprofundar o controle, porque aí naquele momento havia uma opção: ou o governo militar entregava o poder para o Carlos Lacerda, digamos assim,
para alguém como Carlos Lacerda, para alguém como Ney Braga, ou seja, para um governante civil confiável, ou o governo aprofundava a ditadura militar. E foi o Geisel quem, se por um lado fez um pouco de distensão política, ou seja, ele controlou as áreas mais agressivas do Exército, ele, por outro lado, criou um aprofundamento da estatização no Brasil. Aí o Brasil, quando acaba o governo militar, é um país muito estatizado, extremamente estatizado, e aí quando vem o governo do Collor, ele promove a primeira onda de privatizações, porém feitas essas privatizações fundamentalmente com moedas podres, em que os empresários podiam entregar direitos de baixa esperança de recebimento, como, por exemplo, o título da dívida agrária, para o governo, e aí houve alguma privatização. Quando entra no governo do FHC, então a privatização continua, mas agora é diferente. É uma privatização muito estatizante, porque ela é feita com o dinheiro do BNDES e com os recursos dos fundos de pensão, que afinal de contas são fundos semipúblicos, na medida em que uma parte deles vem do poder público. Então, a verdade é que se houve aqui no Brasil alguma privatização, foi uma privatização voltada para executar o programa neoliberal dos governos comunistas atuais, que é permitir que haja uma maior eficiência da economia com o objetivo de aumentar a arrecadação de impostos. O Brasil nunca foi privatista, o Brasil nunca foi simpático à atividade econômica. Pior do que isso, no Brasil o empresário é visto como um sujeito semidelinquente pela opinião pública. E é por essa razão que nós somos uns pobres. Então, a razão pela qual nós somos uns pobres está com a gente, nós somos nosso próprio inimigo. Nós dormimos com o inimigo. Às vezes, dormimos com dois. Nós temos 2 minutinhos para o encerramento do Mídia Sem Máscara. Muitas perguntas, infelizmente, não puderam ser respondidas, mas acho que nós podemos finalizar com essa aqui do Carlos, do bairro de São Lourenço, que pergunta: não está na hora de fazermos o que outrora fizemos com o Collor e sua corja, ou seja, pintar a cara de verde e amarelo, tirar todos os vagabundos do poder? Não tem a menor dúvida, já passou da hora, porque se o Collor tivesse feito 1% do que esses camaradas fizeram, tá certo? Imagina o que a mídia não estaria dizendo dele agora. Por exemplo, esse conluio, esta intimidade com que esse homem do PCC fala do ministro como se fosse empregado dele. Não, é gente nossa, é boa gente, podemos contar com ele e tal. O que é isso, meu? Já pensou isso no governo Collor? Tá certo? Então já está na hora de tirar esses vagabundos aí, sim. Agora, como fazer isso? Não tem. Então, a gente até a semana que vem, eu logo começarei, vamos dizer, não poderei participar aqui, não estar nesta mesa, mas mandarei meus comentários nos Estados Unidos, tentando informar vocês do que realmente está se passando lá, porque a nossa mídia não está contando as coisas direito, não. Muito bem. Então, até logo a todos. E lembrando, mais uma vez,